Olá, seja bem-vindo a mais uma das nossas aulas. Continuaremos estudando Tiago, agora estudaremos o capítulo 4, alguns temas interessantes sobre guerras e sobre a questão do enfrentamento do mal. Maravilhoso é estar em tua presença. Muito bem, continuando o nosso estudo sobre Tiago, lembrando que nós estamos agora no capítulo de número 4. Se você ainda não acompanhou esses outros estudos, sugiro que você dê uma olhadinha aqui na descrição. Nós temos o playlist desde lá do primeiro capítulo. Claro que isso é apenas uma sugestão. Cada aula ela é baseada em um capítulo individualmente, então você pode aproveitar tranquilamente essa aula sem precisar se preocupar. Caso você queira conhecer alguns outros livros também, dê uma pesquisada aqui na nossa biblioteca de vídeos, nós temos muitas coisas interessantes também. Muito bem, senhores, bem-vindo então à nossa aula da Epístola de Tiago, o capítulo de número 4. Começamos a leitura, é um capítulo curto também. A partir do primeiro verso nós lemos assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Nesse primeiro versículo, Tiago já traz uma questão importante para o nosso debate, para a nossa discussão. Nós muitas vezes pensamos que a origem das guerras, principalmente, ou de grandes conflitos, ela está externamente, ela está à mostra nas questões mais aparentes, mais externas. Por exemplo, existem guerras hoje por causa de conquista de petróleo, por causa disso, por causa daquilo. Mas muitas vezes nós não nos perguntamos a origem de fato dessas guerras. É claro sim que esses fatores externos influenciam muito. Pessoas invadem locais para conquistar as riquezas, para conquistar várias coisas que estão à disposição aí. Mas, Tiago ele coloca um ponto interessante que faz pensar. Diz, segundo Tiago, que as guerras vêm das nossas paixões internas dentro de nós. Né? E ele tem muita razão. A gente vai acompanhar aqui a sequência da leitura, mas vocês vão entender como que realmente as nossas cobiças, os nossos desejos internos são aqueles que causam as guerras, não só as guerras, né, como todo tipo de conflito, seja ele um conflito familiar, seja ele um conflito de um nível um pouco menor, mas como elas são importantes e como é importante esse domínio próprio para controlar essas nossas paixões internas. Continuando a leitura, né, para ficar um pouco mais claro, nós vemos o seguinte, versículo 2: Vocês cobiçam coisas e não as têm, e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Lembrando que a gente não vai fazer uma teologia de recorte aqui, pegar esse pedacinho para falar, quer dizer então que eu não recebo as coisas de Deus só porque eu não peço? A coisa é muito mais profunda. A grande questão que Tiago está querendo colocar aqui é o fato de que muitos dos nossos desejos e muitos dos nossos pedidos são pedidos egoístas, né? São pedidos que vêm só aquilo que satisfaz o nosso ego, simplesmente. Aqui no começo, né, ainda no versículo 2, ele comenta justamente que nós cobiçamos coisas e não as temos, matamos e invejamos, mas não conseguimos obter o que desejamos. Então, há uma reflexão muito válida nesse início da epístola de Tiago aqui, de que o nosso ego, o nosso eu, ele é insaciável. Quanto mais eu desejo, mais eu quero. Quanto mais eu quero, mais eu desejo. Eu comentei sobre algumas aulas atrás sobre satisfação pessoal e não é errado você lutar por melhorias, você buscar algumas condições melhores para a sua vida. Mas, por exemplo, há pessoas que desejam assim infinitamente trocar de carro. Legal, troquei de carro. Você acaba de trocar de carro, e aí você já está pensando no modelo novo do ano que vem, que você precisa, que tem que ter, etc e tal, e você está sempre buscando algo melhor e nunca está contente, nunca está satisfeito. Inclusive, estar satisfeito ou estar assim contente com aquilo que você tem, muitas vezes é até mal visto dentro do mercado corporativo, principalmente, porque você sempre tem que buscar o melhor, sempre tem que melhorar. Não que essa ideia de melhoria ela seja errada, mas quando você vive só para pensar nisso, a sua vida se torna uma grande vaidade, uma grande busca por coisas que muitas vezes você não vai conquistar.
Então é muito importante, é claro, não estou falando aqui para ninguém ficar parado na carreira, para ninguém não se desenvolver, mas o fato é que nós temos que aprender sim a estar contentes, a viver satisfeitos com aquilo que nós temos e com aquilo que nós conquistamos. Fica sendo uma grande lição aqui do começo da Epístola de Tiago, mostrando por que muitas vezes nós não conquistamos algumas coisas, porque nós simplesmente estamos pensando no nosso próprio deleite. Não há uma boa intenção por trás daquilo que nós conquistamos. Ok? Dando continuidade aqui, agora vem algumas dicas um pouco práticas para a gente poder enfrentar esse tipo de coisa. Versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes, conforme Provérbios 3:34. Essa referência não está na Bíblia aqui, eu só estou passando as notas de rodapé que nós vemos. Ele começa nesse versículo 4 com uma palavra forte, adúlteros. Por adúlteros aqui, é claro que a associação direta é com a questão do adultério sexual, mas na verdade ele está quase que chamando todas essas pessoas egoístas de adúlteros. Porque na verdade adulterar, o que significa é você romper uma relação fixa, uma relação estável com alguém para se envolver em outro tipo de relação. Então, nesse sentido mais amplo, a palavra adultério ela também se aplica à questão das crenças, né? Principalmente, no Antigo Testamento, principalmente, o pecado da idolatria é comparado ao pecado do adultério. Quando você abandona, você rompe a sua relação com o Deus verdadeiro para ter relação com outros ídolos e com outros deuses também. E é mais ou menos nesse assunto que ele está querendo dizer a respeito da relação do Espírito Santo que habita em nós com o Espírito que está no mundo. Então, quando ele diz assim, aqui principalmente no versículo 4, né, quem quer ser amigo de Deus, quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Não estamos falando aqui de uma alienação, ou seja, de um afastamento completo do mundo, no sentido de que agora eu vivo em monastério e pouco me importa o mundo. Não é essa a grande questão por trás desses textos aqui. Até porque nós já vimos em vários outros textos, por exemplo, João 3,16, que o próprio Deus amou o mundo. Mas essas palavras mundo, elas têm significados diferentes. Eu posso me referir a mundo como um aglomerado de pessoas. Ah, já chegou todo mundo? Eu posso me referir mundo ao planeta, ao nosso mundo é habitável, enquanto os outros do sistema solar não são. Então a palavra mundo ela é muito complexa. Então, na verdade, mais uma vez, né, quando Tiago está falando que nós não devemos ser amigos do mundo, estamos nos referindo a essa estrutura pecaminosa que domina o mundo. Essa estrutura do egoísmo, essa estrutura do desejo desenfreado. E são contra essas questões que o Espírito de Deus ele luta contra. Ou seja, aquele que tem o Espírito de Deus é aquele que deve pensar contra essas estruturas dominantes aí do mundo, estruturas de pensamento, estruturas de ideia e maneiras de agir que não são de acordo com aquilo que Deus tem e aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Continuando a nossa leitura aqui do versículo 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Só antes de continuar a leitura, né, sempre a palavra diabo ela traz vários questionamentos, várias perguntas. Quando fala que é resistir ao diabo, não é simplesmente uma questão, digamos assim, uma batalha mística entre você e o diabo, fisicamente falando, né? Até porque nós sabemos que esse tipo de encontro não deve ser um encontro dos melhores, né? Muito amigável. E também não é algo comum. O que é comum é nós nos enfrentarmos com as estruturas dominadas pelo próprio diabo. Eu pessoalmente creio na sua existência, na existência dos seus anjos, e a gente sabe da influência deles aqui no mundo, mas não estamos falando aqui de uma batalha espiritual, no sentido de, eu vou chegar, vou enfrentar o demônio cara a cara. A coisa não funciona assim. A questão aqui de resistir ao diabo é com relação aos maus pensamentos, com relação às tentações, com relação a tudo aquilo que é favorecido pelo diabo e pelos seus anjos. É esse o tipo de enfrentamento que Deus quer. Então, continuando a leitura aqui no versículo 8, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida,
purifiquem o coração. Entristeçam-se e lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Estamos falando aqui especificamente de uma situação de enfrentamento, ou de uma situação complicada, onde sorrisos falsos realmente não vão resolver. Não adianta eu ficar rindo para tudo, que isso não vai resolver os problemas da minha vida. Há momentos onde é necessário luto, há momentos onde é necessário choro, e são nesses momentos onde eu sou levado a pensar. O próprio Salomão, né, ou em um dos textos ali do livro de Provérbios, ele diz que há mais sabedoria em uma casa de luto ou em uma casa onde há festa. Não que Salomão seja alguém triste por natureza, embora todo esse texto nos dê essa ideia imediata, mas o fato é que quando há festa, quando há alegria, muitas vezes não há tempo de reflexão. Você está simplesmente ali celebrando o momento, né? Lembrando que celebrar seja errado, mas você está ali simplesmente celebrando o momento e você não está pensando muito bem nas consequências ou naquilo que pode acontecer. Enquanto quando você está numa casa de luto, né, ou talvez numa linguagem mais popular, num velório, nós somos realmente levados a pensar sobre a nossa vida. Talvez essa é a conversa mais comum de velório, por mais que seja clichêzão, quem chega, nossa, como a vida é frágil, né? Pois é. E aquelas frases de efeito como, para morrer basta estar vivo. Né? Que tem a sua verdade, é claro, mas que são esses momentos de dor, esses momentos de luta que nos fazem pensar. Talvez você que está me ouvindo aí esteja passando por uma situação complicada, uma situação difícil. Eu não sou conhecedor de tudo aquilo que você está passando, mas Deus já conhece o teu coração. Todos nós passamos por essas dificuldades, eu passo pelas minhas, você passa pelas suas. E tenha certeza de que esse momento pode ser proveitoso para que você pense um pouco melhor na sua vida, como tem sido os seus relacionamentos, como tem sido a sua interação com as outras pessoas. E, claro, eu oro a Deus para que esses momentos passem e nós entendemos que eles passarão. E há um momento no futuro onde toda dor, onde toda lágrima será enxugada, que nós queremos na nossa vida eterna também. Mas o fato é que realmente a nossa vida aqui, nós passamos por essas dificuldades. Continuando aqui, na parte final desse trecho, né? Esse trecho todo que nós estamos lendo, algumas Bíblias elas separam como submissão a Deus. Versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? É muito tentador para as nossas vidas ou para os nossos desejos você tomar o papel de juiz na vida de alguém. Você fez isso por causa disso, daquilo. Por outro lado, a palavra também não está dizendo que você tem que ser simplesmente omisso com as coisas que acontecem ou com as coisas que o seu irmão faz. Há textos onde nós devemos realmente chamar a atenção das pessoas com carinho, com amor, e nós devemos exortar uns aos outros. Mas nós não nos devemos colocar no papel de juiz. Juiz é aquele que condena, é aquele que dá o decreto final. Então o texto está dizendo para que nós não decretemos ou não demos a palavra final na vida da pessoa. Não, isso vai acontecer e você merece isso, por isso. Nós devemos muitas vezes controlar a nossa língua, controlar o nosso desejo de falar mal das outras pessoas principalmente, como isso é tentador, né? Como é tentador você fofocar, você falar mal de alguém, mas a palavra de Deus nos diz para ter um pouco de moderação e ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Nós não devemos falar mal das pessoas à torto e direito, nós não devemos principalmente julgar o nosso irmão, condenando aquilo que o próprio Deus muitas vezes não condena. Então nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos. Muito bem, a última parte, né, do nosso estudo é um trecho aqui muito interessante também, traz a nossa reflexão, intitulado A Incerteza dos Planos Humanos, para a gente encerrar o nosso estudo aqui. A partir do versículo 13, então, até o 17, nós lemos o seguinte: Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a vossa vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser,
viremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Esse é um texto muito comum, muito provavelmente é dele que surgiu a expressão popular que nós conhecemos, se Deus quiser, se Deus quiser. O fato aqui não está falando apenas de uma frase de efeito, né? Usar a frase se Deus quiser como algo assim que sai já naturalmente. Mas a grande reflexão é a respeito de como os nossos planos realmente são vãos. Nós colocamos essa ilustração aqui, existe essa ilustração da neblina, que ela ilustra muito bem de fato, né? Quando você acorda pela manhã, naqueles dias frios, você vê aquela névoa, aquela neblina, dá a impressão que você não consegue ver 5 metros para frente dos seus narizes, para frente do seu olhar. Então, em pouco tempo, quando o sol sai, né? Na verdade, isso acontece geralmente durante as manhãs, o sol sai, algum tempo depois, a neblina já saiu e nós já podemos enxergar claramente. Então, essa ilustração da neblina ela é muito válida. Nós, quando fazemos os nossos planos, nós tendemos a pensar assim, bom, esse ano eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquilo, eu vou fazer tudo. Mas a grande verdade é que nós não sabemos nem o que vai acontecer na nossa vida no instante seguinte, né? Nós não sabemos nem o que vai acontecer na vida do nosso vizinho, na vida do nosso filho, da vida dos nossos pais. Então, de fato, nós somos muito limitados em termos de visão de longo alcance. E a palavra de Deus, ela diz nesse sentido. Então, não adianta ficar fazendo plano assim com toda certeza, ano que vem eu vou fazer isso, isso, aquilo. Por outro lado, também não é para ter uma vida largada sem plano nenhum. Mas o convite aqui é para colocar Deus nos nossos planos, né? Se Deus quiser, e esse é o fato, não é uma frase de efeito, se Deus quiser, esse ano eu quero fazer isso, eu pretendo fazer isso, eu pretendo trocar de emprego, pretendo ter um carro diferente. Então, se Deus quiser, é a chave da interpretação desses últimos versículos aqui. Lembrando, não só como uma frase de efeito, mas como algo que realmente é um fato. Nós só faremos algo se Deus quiser, se estiver dentro dos seus planos. E o último versículo aqui, né, que eu já li, mas só para encerrar o nosso estudo, é: pensem nisso, pois quem sabe o que se deve fazer e não o faz, comete pecado. Mostrando, né, que nós sabemos o que é o bem, nós sabemos o que é o mal, mas quando nós omitimos, nós fazemos apenas aquilo que é mal, nós realmente cometemos um pecado. Muito bem, meus caros, o estudo, né, de Tiago, capítulo 4, ele termina por aqui. Antes de encerrar, eu gostaria de orar por você nesse momento. Feche os seus olhos, então, e oremos. Amado e bondoso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso que o Senhor nos concede de estudar um pouquinho da Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um que está assistindo esse vídeo, que o Senhor abençoe ricamente a vida de todos esses irmãos. Obrigado, Pai, por me dar a clareza, Pai, de ajudar nessa interpretação. Não que eu seja merecedor de alguma coisa, Pai, mas o Senhor nos tem usado para abençoar e para levar a Tua Palavra às outras pessoas. Obrigado por tudo, Senhor, nos dê uma semana abençoada. É que eu lhe peço encarecidamente, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela paciência de nos acompanhar até aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha, não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com seus colegas, para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no sininho aí para receber as notificações também e não deixe de acompanhar as nossas aulas. Muito obrigado, desejo realmente uma excelente semana para todos nós.